Muito bem, gente. Vamos examinar tendências de mercado, isso no dia 8 de abril de 24. E o ano vai passando. Eu sou o professor Securato, coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. A FIA é a Fundação Instituto de Administração, fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP, da qual fui professor titular e sou professor titular ainda da PUC São Paulo. Aqui me aposentaram, mas eu consigo ainda trabalhar bastante. Eu quero falar um pouco hoje sobre a questão de PIB. Tá? Quando começou o ano, fala o pessoal, os Estados Unidos vai crescer 1,5%, mas não vai dar mais que 1,5%. E a zona do euro está uma porcaria, vai dar 1,3%. E a China vai dar 4,2%. Ainda vai subir, ainda vai subir 6%. Bom, e com relação ao Brasil, né, a primeira previsão era de 1,7%, aí depois ele mudou a previsão para 1,8% e vão mudando a previsão. Bom, a tendência do mercado mundial é que o mercado mundial, o PIB mundial, tá, ia crescer da ordem de 2,1%, portanto, menor que o ano passado, que foi 2,3%. Tá? Ou seja, haveria um decréscimo. As coisas, veja, estão começando a dar uma mudada. Está mudada por quê? Porque o mundo tem que andar. As guerras elas já estão com as suas funções mais ou menos estruturadas, já se sabe o que a Rússia pode fazer, o que ela não pode fazer, ela continua exportando e tendo bons resultados, né, o seu petróleo com preço menor. Fazer o quê? A pessoa precisa ganhar dinheiro para fazer tanque, então vai exportar, mas com um preço menor. Então, está mudando o jeito de enxergar. Então, nos Estados Unidos, já o PIB está na faixa de uns 2%. Tá? A zona do euro já mudou para 1,8%. A China já estão falando em 5%. O Xi Jinping ligou outro dia, o Biden ligou para ele, alguém ligou, e vamos conversar, precisamos ver o que vai acontecer. A Índia já está com um crescimento na faixa de 7%. E o Brasil já estão falando em 2,2%. Eu venho falando desde o começo que vai dar de 2,5% a 3%. Tá? Então, o PIB mundial já não é mais o 2,1%, já está indo mais outra vez por 2,3%. Ou seja, de uma forma geral, o mundo está procurando se organizar, o mundo está procurando novos caminhos, tá certo? Quer dizer, você tem que uma certa tendência, nada de maravilhoso, mas de você começar a ter algum crescimento, tá certo? Ponderações na questão do Netanyahu, né? Porque não adianta falar Israel versus a Palestina, é o Netanyahu versus a Palestina. Né? Então, isso é um problema, né, complicado, que precisa ser resolvido. Aqui dentro, né, é o velho problema de sempre. Né? Fala uma coisa, né, um governo, outro governo é louco para falar coisas que não deveria falar. Né? Pensar um pouco antes de falar. Mas o fato é que você começa a ter uma condição melhor. A China, por exemplo, aumentou as exportações de automóveis do Brasil, assim, triplicou o ano passado, 2023. É uma tendência agora de a transformação dos carros híbridos, quer dizer, você tem uma série de coisas em termos de Brasil, tá certo? Brasil, um diferencial para o Brasil, né? Tá interessante. Então, principalmente você criar indústrias que se adaptam ao meio, às condições ambientais. Então, a grande questão para o Brasil é o meio ambiente. Então, quando você fala de um carro, né, num carro híbrido, né, híbrido, eu estou falando do quê? Elétrico, tá? Álcool, né? Então, você começa a ter oportunidade diferenciada. Então, nós tivemos da ordem de 70 bilhões de reais de investimentos que vão ser feitos na indústria automobilística. Você tem as taxas de juros, né, 2024, né, você tem as taxas de juros, né, a taxa básica, né, o Selic, né, que a gente fala toda hora, né, de 11,75, já deu uma baixada, já está em 10,75. Tá? E uma previsão de já 0,50 na próxima reunião de maio. Então vai para 10,25. Né?
podendo chegar no final do ano, né, em dezembro, tá numa faixa de uns 9, eu diria 8,5. Bom, isso faria com que, vamos dizer, no período, você pudesse ter aplicado aqui na faixa de uns 10%. Tá? Então, com essa visão mundial, com controle inflacionário, por exemplo, meta de inflação. Meta de inflação, a inflação nos Estados Unidos, a meta é 2%, está na faixa de 3,5%. Na Europa, a meta é 2%, está na faixa de 4%. Da China, só Deus sabe, né? Na Índia também, só Deus sabe. E no Brasil, nós estamos com uma inflação que deve dar na faixa de uns 4%, tá? Com meta de 3%, mais ou menos 1,5%. Bom, 3%, mais ou menos 1,5%, tá certo? Nós estamos falando entre 4,5% e 1,5%. Então, 4% está dentro da meta. E aqui nós vamos para os juros reais na faixa de 6%. Juros reais, né? Na faixa de 6%, começa a fazer sentido, começa a ter um significado importante. Ou seja, nós começamos a caminhar para o investimento. E acabaram a notícia agora do lançamento de um monte de casas aí populares, tá? Que é um bom negócio, hein, gente? Tem empresas que são peritas em trabalhar o investimento no mercado imobiliário. O mercado imobiliário com maior tendência, com queda da taxa de juros, as pessoas vão olhando mais para o mercado imobiliário e eu acho que caminhamos, né, semana a semana, falando quase mais ou menos a mesma coisa, mas numa mesma direção, tá bom? Boa semana a todos, né? Até semana que vem. Obrigado. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA Lab Finprovar. Tchau!